Cada vez que um atleta brasileiro sobe no pódio, eu choro. Eu me emociono porque, como eu trabalho com a base, eu sei o quão difícil é um atleta conseguir alcançar uma medalha olímpica. Eu acho que não existe uma sistematização na formação de atletas no esporte brasileiro, né? As iniciativas sempre são muito pontuais e personificadas. Aos adolescentes que já têm 16, 17 anos, o que eles buscam? Primeira coisa, é o gostar. Eles ainda continuam aqui porque eles gostam. Retorno financeiro é muito difícil, Eu tinha sonho de ser um atleta, como eles têm sonho de ser um atleta. A maioria deles quer ser um atleta. Então, lógico, a parte olímpica ali faz uma parte muito grande agora. As Olimpíadas do Rio de Janeiro chegaram ao fim, mas deixaram ao menos 2 legados. Primeiro, a certeza de que o país é capaz de promover um espetáculo e encantar o mundo. Segundo, o aprendizado de que, se quisermos nos tornar uma potência esportiva, precisaremos nos espelhar nos gigantes olímpicos. E isso significa investir na formação de atletas desde as categorias de base. Não existe uma sistematização na formação de atletas no esporte brasileiro, né? As iniciativas sempre são muito pontuais e personificadas. Depende da pessoa que está trabalhando, é o que vai ter. Então, num local onde tem uma pessoa que gosta de handebol, provavelmente lá vai ter um trabalho com handebol. Aqui a gente gosta muito do vôlei, trabalha com o vôlei, né? Não é uma imposição institucional ou algum sistema no qual a gente pertence governamental. Então, certamente, se a gente parar de trabalhar agora, vai terminar o vôlei aqui em Estrela, por mais de todos esses resultados expressivos que eu te relatei. Realizar um trabalho de formação esportiva exige paciência, dedicação e perseverança. Um trabalho que ficaria mais fácil com o aumento das políticas públicas de incentivo ao esporte. Se por um lado o Brasil mostrou ao mundo que pode sediar eventos do porte dos Jogos Olímpicos, por outro a sua 13ª colocação no quadro final de medalhas, com 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes, demonstra o quanto ainda precisamos valorizar os nossos atletas. A partir de agora, mostramos o trabalho realizado no Vale do Taquari na formação da futura geração olímpica. Contamos a história dos profissionais que mantêm iniciativas isoladas de treinamento de futuros atletas, com muito empenho e sem perder as esperanças. Começa agora mais um Informativo Repórter. Tu vai analisar, o esporte é uma coisa muito parecida com a vida. Porque tu perde, tu chora, tu ganha, tu fica alegre. E a vida também tem muito percalço, tu sobe, tu cai, tu tem uma tristeza na frente, tu tem uma decepção na outra. E tu aprende a ter isso desde o começo, sabe? Desde pequenininho, porque muitas vezes tu aprende na derrota como tu tem que aprender na vitória. E a vida vai te dar isso. Depois dos 16, 17 anos que tu tem que estudar, tu tem que trabalhar para sobreviver. Enfim, a vida tua, ela é feita de desafios. O Brasil tem como orgulho o reconhecimento. É o país do futebol. E não é à toa. A terra que formou craques como Pelé, Zico, Romário e Neymar tem permitido a profissionalização das novas gerações de atletas graças ao trabalho realizado na base. E Dalcir Carlos Dallagnol, o Nico, tem seus motivos para se orgulhar. Depois de jogar profissionalmente por 13 anos, passou a dedicar seu trabalho na criação dos craques do futuro. Nós temos uns períodos que tem 40 alunos, então tu tem que dar, onde que diga, cumprir horários, sabe, a formação em termos disciplinar, a parte técnica a gente vai dar, mas a escolinha é mais superficial. Nós não somos uma equipe profissional que seleciona para depois tu dar uma diretriz para a seleção, esses aqui são os melhores, vão direcionar. Não, nós temos que fazer para todos igual. O que não sabe chutar, o que é o Pelé, o que sabe chutar a meia boca, enfim, todo o trabalho ele é igual. Entendeu? Iniciar uma formação esportiva ainda na infância não reflete apenas no nível de profissionalização e capacitação dos futuros atletas. Darcy Valari, educador físico há mais de 30 anos, defende a prática esportiva como uma forma de se criar uma geração mais saudável. Quando a criança começa a atingir os seus 12 anos, 13 anos, é um momento muito importante de elas fazerem atividade física, porque elas estão terminando a fase de conclusão do crescimento ósseo, dos 12 aos 15 anos, hoje está muito rápido. E se ela não formar isso nesta faixa etária, até ali, depois ele fica para o resto da vida um osso fraco. Então esse é um grande problema.
O problema é que criar essa consciência não é tão fácil. Daniel Sen é professor de Educação Física em 2 escolas de Lajeado e Fazenda Vila Nova. No turno inverso às aulas, ensina e estimula a prática do atletismo. Mas apesar do apoio dos colégios em que atua, enfrenta dificuldades. Aqui a gente está fazendo um trabalho de base, a gente consegue, por um conjunto de coisas, a direção, os professores, a gente se empenha muito para que isso aconteça. Só que daí chega uma certa idade, fora do período escolar já, aqui a gente tem aula até o 9º ano, quando vai para o ensino médio, muitas vezes vai faltar o quê? Vai faltar um transporte escolar, vai faltar uma equipe de ponta para que o aluno vá, sabe? Por exemplo, se destacou aqui, tá, e saindo da escola eu perco contato muitas vezes com ele, porque daí o aluno tem que trabalhar e não consegue mais vir para o treino. Eu acredito que falta um centro de treinamento. Então aqui a gente tem toda uma preocupação com esse treinamento, com treinamento óbvio de alto rendimento, mas também com a base, né? Não adianta a gente ter só equipes de competição e não trabalhar a base, né? O que acontece na maioria dos clubes, né? Ocorre a contratação de atletas profissionais e não se tem o devido cuidado com a base. E isso acaba fazendo com que, com o tempo, quando acaba o investimento no alto rendimento, você não tem base e, consequentemente, o projeto acaba. Marcos Minoro é o treinador da equipe de ginástica da Univates. Na bagagem, carrega a experiência de ter atuado nas Olimpíadas do Rio de Janeiro como spotter, profissional que fica na lateral do trampolim, auxiliando os atletas que estão competindo. Entre um salto e outro no trampolim, mantém os pés no chão quando o tema é a profissionalização dos atletas, mas sabe que muitos deles sonham em voar alto. Esses atletas eles fazem porque eles gostam, ponto. Esse é o princípio de tudo, né? Fazer atividade física, fazer o exercício ou treinar a modalidade específica porque gosta. Esse é o princípio de tudo, né? Esperar retorno financeiro, crianças de 9, 10 anos, não tem como a gente dizer isso, né? Aos adolescentes que já têm 16, 17 anos, o que eles buscam? Primeira coisa, é o gostar. Eles ainda continuam aqui porque eles gostam. Retorno financeiro é muito difícil, Então, todos os atletas que estão na minha pré-equipe e equipe principal, isso eu tenho a maior certeza, que eles fazem não pensando nessa relação de profissional, mas sim porque eles gostam. E também, claro, pensando que existe uma possibilidade de atuação em nível internacional, que é o que a gente já participou aqui também pela Univates. A paixão de Nico ao falar sobre seus alunos só não é maior do que o sonho dos pequenos de atingir o profissionalismo. Na escolinha do Clube 7 de Setembro, em Lajeado, o ex-jogador de futebol trabalha na preparação de aproximadamente 200 crianças, um trabalho de base para que algumas delas possam um dia se tornar craques. Primeiro treino tu já vê, o cara tem qualidade, o cara que tem a noção, já tem um potencial para ser um atleta um pouquinho acima do normal, né? Porque eu chego aqui, vê que bate de um jeito, já sabe que tu tem que trabalhar ele mais. Tu tem que se adaptar, a trabalhar um pouquinho mais, a ter mais paciência, porque ele está um pouquinho abaixo. Mas eu tinha como, quando eu trabalhava principalmente no Lajadense, ver o jogador que tinha um potencial para chegar, tem diversos fatores, que a gente colocava a parte técnica, o biotipo do atleta. O biotipo do atleta é fundamental, né? Principalmente naquele para chegar em nível profissional, força, o tamanho, muitas vezes o tamanho, o menor tinha que ter uma habilidade maior, enfim, isso é um fator que só quem trabalha aqui dentro de campos sabe. E muitas vezes também o cara erra, o cara aquele eu acho que tem potencial, depois lá no final a gente via que não. Se em Lajeado, Nico trabalha desde 1993 na formação de novos jogadores de futebol, em Estrela, Rodrigo Rotter se dedica ao treinamento de jogadoras de ponta no Colégio Martin Luther desde o ano 2000. Foi naquele ano que o trabalho deixou de atender apenas ao vôlei escolar e a equipe passou a se dedicar também ao vôlei de rendimento, para criar equipes de competição. Como resultado, atletas como Domingas, Paula Mor, Carla Reginato e Amanda Sen saíram das quadras estrelenses para se tornarem atletas da Superliga Feminina de Vôlei ou da Seleção Brasileira. Os benefícios que o esporte traz, eles são inúmeros, né? E vou precisar de muito tempo para ficar citando todos eles, né? Mas a parte social, eu acho que a parte
formativa da personalidade, a possibilidade de conviver com outras pessoas, de criar disciplina, normas, valores, a conduta, os exemplos, né? Essas atletas nossas que eu citei estão na Superliga, sempre que elas têm um descanso, um intervalo, férias, elas vêm para cá e conversam com essas crianças, dão esses exemplos, né? Desse montante aí todo que a gente tem, imagino que dessas 600 crianças que atuam hoje, meia dúzia talvez, cheguem num vôlei profissional ou queiram até mesmo seguir, né? Mais 2 exemplos agora que eu me recordei que tem a ver com isso, é a Alicia Leite e a Bárbara Krug, que estão jogando nos Estados Unidos. E elas ganharam bolsa de estudo para estudar. Então elas não jogam no vôlei profissional, é um vôlei semi-profissional, mas que o esporte proporcionou para elas uma possibilidade de ter uma formação totalmente diferenciada, um intercâmbio, com aprender uma língua nova, ganhando uma bolsa de estudo, né, uma instituição de ensino superior. Então o vôlei traz muita coisa para elas, não somente para as que vão se tornar atletas mesmo, mas para as outras todas podem usar os benefícios do vôlei para si. Em 2007, Marcos Minoro, ex-atleta da ginástica de trampolim, foi convidado pela Univates para iniciar o trabalho na escolinha da instituição como treinador. São cerca de 120 crianças que participam das aulas de ginástica, treinamento de força e atividade circense. As crianças começam aos 4 anos, sem idade limite. Neste período, formou atletas na base que depois se incorporaram à equipe principal e participam, inclusive, de competições internacionais. Essa equipe principal, então, ela é formada dessas escolinhas, dessa grande base que eu tenho, que vem da escolinha da Univates. Bom, para passar por essas fases, existem alguns testes que a gente faz e algumas habilidades que a gente consegue perceber na criança. Então, flexibilidade, força, impulsão, né? Então, essas são todas características que a gente vai utilizando e vai percebendo nas crianças para conseguir fazer com que ela evolua dentro da ginástica e consiga chegar na equipe principal. A equipe principal ela é composta por crianças de diversas idades, porque a gente não tem um N muito grande, um número muito grande de escolinhas onde eu possa ter na minha equipe de transição, tanto vindo da escolinha para a pré-equipe, como 10 crianças de 9 anos, mais 10 crianças de 11 anos, mais 10 crianças de 12 anos, né? Então eu não tenho essa base muito grande. Então quando chega na equipe principal, realmente veio mais ou menos dessa coleta, né? dessa seleçãozinha que a gente faz internamente e acaba realmente chegando ali na equipe os melhores atletas que fizeram esses testes, né? Daniel Sen trabalha com atletismo em escolas desde 2007. Aos 39 anos, é o responsável pelo projeto de atletismo da Escola Municipal São José, em Lajeado, com treinamento sempre no turno inverso às aulas. O trabalho começa já aos 5 anos, como uma forma de despertar nos pequenos o amor pelo esporte. Como eu trabalho desde 2007, já percebi que esses que começam cedo, depois eles vão continuando, sabe? Eles não param. Talvez possam parar depois lá mas o objetivo nosso não é o profissional, é justamente o escolar, é o básico. E aí a gente vai indo nos finais de semana, a gente participa de competições. Eu sempre digo para eles que o mais importante é eles participarem, eles fazerem o melhor que eles podem, né? E não tentar ganhar. Ganhar é uma consequência do trabalho deles que a gente faz aqui. Aí como eles estão bem preparados, acabam que alguns acabam ganhando, né? Mas o objetivo sempre é a participação. Trabalhar com a formação de atletas desde a base é um desafio. No Vale do Taquari, iniciativas em cidades como Estrela e Lajeado ajudam na renovação da geração olímpica. E o Vale tem histórico de craques. O zagueiro Rodrigo Eli, por exemplo, nasceu em Lajeado, passou pela seleção brasileira sub-23 e hoje atua no Milan. O meia de rede Lucão é um dos orgulhos do vôlei brasileiro e um orgulho maior ainda para Colinas, cidade com apenas 2.500 habitantes, na qual ele nasceu. Talvez o próximo Neymar esteja nos campinhos da região. É possível que Lucão inspire futuros jogadores no local onde nasceu. Quem sabe o próximo Usain Bolt esteja correndo na quadra de Daniel Sen. O sonho da futura geração olímpica depende da valorização que o esporte receberá nos próximos anos. Mas a semente já foi plantada. Olha, a gente já tem meninas de 8 anos praticando, e nós temos escolinhas desde a iniciação, que envolvem mais o lúdico, a psicomotricidade, né, uma parte mais formativa, social e de inclusão, né? Então nós temos em torno de 650 crianças praticando vôlei hoje,
né, em núcleos aqui em Estrela, nos bairros, em parceria com a Prefeitura, e de um projeto também que eu coordeno na Univates, que é o projeto de Escolas Esportivas da Univates, que também tem nos municípios aqui da região. Então a gente tem essas crianças jogando vôlei, então de maneira social e participativa. E depois essas meninas que se destacarem nessa atividade acabam sendo convidadas então para ingressar às equipes de competição, que treinamos aqui em Estrela, no Colégio Martin Luther, em parceria com a VATS, e que mantemos essas equipes de competição que jogam então campeonatos brasileiros, de escolares, seleções, de clubes, o Campeonato Gaúcho, enfim. É que o rendimento escolar ele muda do dia para a noite, é muito rápido, porque eles começam a ter regras, eles começam a ver que no esporte precisa ter regras também, e eles começam a se regrar em casa também, tanto e na escola também. Então, em casa eu vejo o retorno dos pais. Nossa, como ele mudou, como ele está mais comportado, mais obediente. Na escola, as notas. Eu tive experiências já de alunos que já tinham reprovado 3 vezes consecutivas, não nessa escola, mas em outra, 3 vezes consecutivas, e no momento que entraram para o atletismo, eles se regraram de tamanha forma que nunca mais reprovaram, não se envolveram mais em brigas nas aulas. Hoje não se tem mais locais suficientes para que as crianças pratiquem o seu esporte. Não existe locais suficientes. A praça é perigosa, a praça não tem infraestrutura, o clube é caro e a escola não consegue oferecer tudo isso. Porque quando a criança chega na escola, ela quer o quê? Ela quer recreação, ela quer o meio esportivo, mas ela tem lá 2 aulas semanais, isso é muito pouco. Ela tem que ter no mínimo diariamente uma atividade física. E se for esportiva, melhor ainda. Quando a gente fala em treinar para se tornar profissionais, é muito difícil em qualquer modalidade esportiva, porque não tem o profissionalismo na grande maioria dos esportes, né? Tem os incentivos, Bolsa Atleta, Bolsa conforme cada estado que fornece para esses atletas, mas não tem esse profissionalismo como o futebol existe, né? Então, assim, isso torna um pouquinho complicado essa relação de dizer que é profissional, mas que na verdade não é profissional. E uma das coisas importantes também é o que? Tirar das drogas, tirar da rua, que esse é um problema social que existe, que é gravíssimo. Hoje em dia tu tendo um menino 2, 3 dias por semana perdido no meio da rua, é uma probabilidade de perdê-lo. E aqui não, aqui é saudável, cria amizade, cria um outro ciclo de amizade que leva para o resto da vida. Que eu tenho alunos meus que formam time aqui dentro, ainda agora com 25, 26 anos jogando juntos, desde a época da escolinha. Teve alunos que começaram com atletismo numa escola pública, ganharam bolsa escola particular, e agora, ano passado, passaram no concurso do IME, por exemplo, que é o Instituto Militar de Engenharia, que eu acredito que é um dos mais concorridos do Brasil. Então, eu acredito que o atletismo abriu essas portas também, né? Fez parte da vida dessas crianças. O atletismo muda a vida das pessoas. Tenho certeza, estou convicto que hoje, né, que ele muda mesmo. E ao longo dos últimos anos, milhares de vidas foram mudadas graças a profissionais como Marcos, Rodrigo, Nico e Daniel. Que eles sirvam de exemplo e inspiração para que uma nova geração de atletas cresça e para que os futuros esportistas possam encher de orgulho a nossa região. Eu sou Renan Silva e esse foi o Informativo Repórter de hoje. Até a próxima.